Já imaginou dois impérios gigantescos se destruindo completamente por engano? Parece roteiro de filme, mas é uma história real de como uma série de erros, mensagens mal interpretadas e decisões precipitadas levaram ao colapso total. Dois impérios entraram em guerra, sem querer, e o pior de tudo, ambos achavam que estavam apenas se defendendo de um ataque. O resultado foi a aniquilação mútua. Tudo por causa de um simples mal-entendido. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos desvendar uma das histórias mais trágicas e inacreditáveis do passado. Antes de mergulharmos nessa teia de confusão, eu peço que você deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com um amigo que adora curiosidades históricas e, claro, se inscreva para não perder nenhuma das nossas futuras explorações. O seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo assim. Muito obrigado. Agora, vamos voltar no tempo. Tudo começou com uma única mensagem. Uma mensagem que tinha um propósito nobre: evitar um conflito. Um dos impérios, preocupado com movimentos militares na fronteira do outro, enviou um comunicado. O texto era cauteloso, mas firme, sugerindo que ambos recuassem suas tropas para manter a paz. A intenção era de desescalada, um convite à diplomacia. No entanto, o destino, ou talvez a má sorte, tinha outros planos. O mensageiro que levava o comunicado enfrentou uma tempestade violenta e chegou com dias de atraso. Pior ainda, o pergaminho estava danificado pela água, tornando partes cruciais da mensagem ilegíveis. O que sobrou do texto, fora de contexto, soava como um ultimato. Onde se lia: sugerimos um recuo mútuo para o bem de nossos povos. A corte do império vizinho leu algo como recuo para o bem de nossos povos, interpretando como uma ordem disfarçada, uma ameaça velada de que, se não recuassem, o outro império atacaria pelo bem de seu povo. O medo e a desconfiança, que já existiam de forma latente, explodiram. A corte, em pânico, convocou um conselho de guerra imediato. Para eles, a mensagem era a prova final de que o império vizinho estava planejando uma invasão surpresa. A única resposta lógica, na cabeça deles, era se antecipar. Eles querem que a gente recue para nos atacar desprevenidos, dizia um general. Devemos atacar primeiro. Em legítima defesa, a paranoia se instalou. Sem tentar verificar a mensagem ou enviar um diplomata, a decisão foi tomada: mobilizar o exército para uma defesa preventiva. N quanto isso no Primeiro Império. A falta de resposta era vista com crescente alarme. Dias se transformaram em semanas. O silêncio do vizinho foi interpretado da pior maneira possível, como uma recusa arrogante à paz e uma confirmação de suas intenções hostis. Eles ignoraram nosso ramo de oliveira, pensou o imperador. Estão se preparando para a guerra. A sua própria ansiedade começou a ditar as ações. Como resposta ao silêncio, ele ordenou que suas tropas na fronteira reforçassem suas posições e fizessem manobras de treinamento ostensivas, como uma demonstração de força para intimidar e forçar o outro lado a negociar. Foi a faísca que faltava para incendiar o mundo. Quando os espiões do Segundo Império relataram a movimentação de tropas na fronteira, foi a confirmação que eles precisavam. A defesa preventiva se tornou uma necessidade urgente. As ordens foram enviadas: avancem. As tropas marcharam, não para conquistar, mas porque acreditavam sinceramente que estavam correndo para defender suas casas e famílias de uma invasão iminente. Do outro lado, quando os batedores do Primeiro Império avistaram o exército inimigo marchando em sua direção, o pânico foi total. A demonstração de força tinha tido o efeito contrário. Eles estão nos atacando, gritavam os comandantes. A ordem para defender as fronteiras se transformou em uma ordem para contra-atacar com força total. Nenhum dos lados queria guerra, mas agora, ambos estavam convencidos de que o outro havia iniciado as hostilidades. O primeiro confronto foi brutal. Soldados, que semanas antes viviam em paz, agora lutavam e morriam, acreditando estar defendendo sua pátria de um agressor cruel. A notícia da batalha se espalhou como fogo,
cimentando a narrativa, em ambos os impérios fomos atacados. A propaganda de guerra tomou conta. Poetas cantavam sobre a bravura dos defensores e a perfídia dos invasores. O ódio foi semeado e regado com sangue. Diplomatas que tentaram intervir foram ignorados, ou até mesmo presos, como espiões. Mensageiros com novas propostas de paz foram mortos no caminho, ou chegaram tarde demais, quando o rugido da guerra já era ensurdecedor. Cada movimento de um lado era visto pelo outro como uma escalada, uma confirmação de suas piores suspeitas. Se um império movia tropas para proteger uma cidade, o outro via como uma preparação para um novo ataque, e respondia movendo o dobro de tropas. Era um ciclo vicioso de medo e reação. As batalhas se tornaram cada vez maiores e mais destrutivas. Cidades foram sitiadas e queimadas, não por maldade, mas por estratégia militar. Se não tomarmos a cidade deles, eles a usarão como base para nos atacar. Rotas comerciais que conectavam os dois impérios e enriqueciam ambos foram destruídas. Fazendas foram abandonadas e a fome começou a se espalhar. Milhões de pessoas inocentes, que não tinham nada a ver com a mensagem danificada pela chuva, pagaram um preço mais alto. Anos se passaram. A guerra consumiu uma geração inteira. Os tesouros dos impérios foram esvaziados para financiar exércitos cada vez maiores. Os campos, antes férteis, estavam repletos de valas comuns. A desconfiança era tão profunda que qualquer tentativa de negociação era vista como um truque. Ambos os lados estavam exaustos, sangrando, mas continuavam lutando, presos na lógica terrível que eles mesmos criaram. Finalmente, a verdade começou a surgir, mas da forma mais trágica possível. Durante a captura de um general inimigo de alta patente, encontraram em seus pertences uma cópia da ordem de mobilização original. O texto era claro. As tropas deveriam avançar em uma manobra defensiva após a ameaça de ataque iminente. Os captores ficaram confusos. Aquela era a mesma justificativa que seu próprio império usava. Lentamente, através de interrogatórios e da comparação de documentos capturados, o quebra-cabeça macabro foi montado. Descobriram a história da mensagem danificada, da interpretação equivocada, do medo que gerou uma reação, que por sua vez gerou outra. Descobriram que tudo aquilo menos a morte, a destruição, o sofrimento de milhões havia sido um erro colossal, um acidente. Mas era tarde demais. Quando a verdade veio à tona, não houve alívio, apenas um horror profundo e vazio. Os dois impérios estavam em ruínas, suas economias destruídas, suas populações dizimadas, suas cidades meras sombras do que foram um dia. Não havia mais força para continuar lutando, mas também não havia como voltar atrás. O ódio e a dor eram profundos demais. Eles não se aniquilaram por ganância ou por poder, mas por medo e incompreensão. Esta história é um lembrete sombrio de como a comunicação é frágil e como a desconfiança pode ser uma arma mais destrutiva do que qualquer exército. Ensina que, antes de assumir o pior sobre as intenções do outro, talvez valha a pena tentar perguntar mais uma vez, porque às vezes a linha entre a paz e a aniquilação total pode ser tão fina quanto uma gota de chuva em um pedaço de papel. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa. E se você conhece outra história de um grande mal-entendido que mudou o mundo, compartilhe com a gente. Muito obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever para mais viagens incríveis pelo nosso passado. Um grande abraço e até a próxima.